Queridos irmãos e irmãs, presentes nesta igreja, também aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, a liturgia da palavra deste domingo já nos prepara para um tempo bonito que nós iremos viver dentro da igreja, que é o Advento. No próximo domingo, nós iremos celebrar a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que é uma solenidade, uma festa litúrgica que conclui o ano litúrgico dentro da igreja. E após essa solenidade, nós iremos iniciar um novo ano litúrgico dentro da igreja, que inicia com o tempo do Advento, que é a preparação para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja deixa de usar o verde e passa a usar a cor roxa, que é símbolo da preparação. Nós iremos ficar 4 domingos vivenciando o tempo do Advento, preparando-nos então para celebrarmos bem o Natal do Senhor. E o Evangelho de hoje nos prepara para o tempo do Advento. Por quê? Porque a sua narrativa está dentro de uma série de textos que classificamos como escatológicos. Os textos escatológicos são narrativas que falam sobre os últimos tempos, aquilo que vai acontecer no fim do tempo, aquilo que vai ser o fim de tudo. Jesus tem alguns discursos que falam sobre isso, e esses textos são classificados como escatológicos. No entanto, é preciso compreendermos que a narrativa do Evangelho de hoje não se trata exatamente de algo que irá acontecer, mas de algo que já aconteceu. Explico. São Lucas, que é o evangelista que escreve o texto de hoje, escreve para os cristãos em um tempo em que o cristianismo estava começando a se espalhar pelo mundo. Nessa época, os cristãos não eram bem aceitos pela sociedade da época e por isso muitos eram perseguidos e até mesmo eram mortos. Tudo aquilo que nós ouvimos da boca de Jesus era o que estava acontecendo ali na época de São Lucas. Recordemos que o Evangelho de São Lucas ali foi escrito pelo ano 195 depois de Cristo. Então, quando Jesus fala que acontecerão perseguições, guerras, prisões, transformações na natureza, devastações, enfim, uma série de coisas, Jesus está falando de algo que já havia acontecido ali naquela época, ou pelo menos que estava acontecendo na época em que o Evangelho de São Lucas foi escrito. Isso porque os evangelhos foram escritos após a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Com efeito, muito embora o que nosso Senhor fala seja algo que já tinha acontecido ou que estava acontecendo, parece que essas mesmas coisas se encaixam nos tempos de hoje. Quando nós ouvimos Jesus falar que haverá pestes, não há como não lembrar desse tempo que nós passamos agora, que foi a pandemia. Quando Jesus fala sobre pais que matarão filhos, que serão entregues, a gente vê noticiários dentro dos jornais que falam sobre isso. Marido que mata a esposa que mata o marido, né? Agora estão no julgamento daquela deputada que matou o pastor, né? Enfim, mas isso tem acontecido. Quando Jesus fala sobre os países, o país que irá atacar outro país, não há como ali não percebermos e não vermos claramente o que está acontecendo ali entre aqueles dois países para a Europa. Enfim, entre a Rússia e a Ucrânia. E, no entanto, embora que o que Jesus fala tenha acontecido, mas ressoa no tempo de hoje, isso se explica por alguns motivos. Eu poderia dizer assim, apresento 3 motivos. Primeiro, a palavra de Deus é sempre viva e atual. Ela nunca é ultrapassada. Pois assim como fala para o tempo de Jesus, também fala para o nosso tempo.
Então a gente tem que entender que a palavra de Deus não é ultrapassada, não foi para aquele tempo somente, é também para o nosso tempo também. Primeiro ponto é esse. Em segundo lugar está o fato de que essas realidades de perseguições, prisões, guerras, sempre fez parte da vida da humanidade e da igreja, sempre, desde o início. Desde o início os cristãos foram perseguidos e ainda são perseguidos ainda. A igreja ainda é perseguida no tempo de hoje, talvez de forma diferente como era antes, mas ainda é perseguida sim. Os cristãos ainda são perseguidos, sobretudo aqueles que desejam viver a sua fé na radicalidade, no amor concreto a Deus. E em terceiro lugar está, que não tão menos importante, está o fato de que a vinda de Cristo ainda é esperada até hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo ainda virá e é importante que permaneçamos firmes diante das adversidades da vida. Então essas coisas todas acontecem para também nos lembrar que Jesus virá em algum momento, a gente não sabe. Nem o Filho do Homem sabe, como o próprio Jesus diz, só o Pai sabe, mas Jesus virá um tempo. Então, quando a gente percebe essas catástrofes, essas situações todas acontecendo, é também para provocar em nós um certo, não medo, mas um desejo de querer nos preparar, de querer consertar a nossa vida, de querer começar a fazer a vontade de Deus, porque Jesus está próximo. Então, todo o tempo é tempo de se preparar para a chegada de Jesus. Contudo, gostaria de aprofundar nessa homilia o aspecto central do Evangelho de hoje, que é a realidade da cruz. Tudo que nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre o que irá acompanhar o final dos tempos, com a vida da igreja, com os cristãos, pode ser traduzido por cruz. O que nós iremos passar é pela cruz, pela tribulação, pelo sofrimento. Todos nós que fomos batizados e que trazemos em nós a natureza divina, nos é dado pelo Espírito Santo para que também carreguemos o mesmo destino que o Filho de Deus, a cruz. Ou seja, assim como Cristo sofreu, nós também iremos sofrer, querendo ou não. Não adianta fugir. O sofrimento, como diz o caso, é algo dado de graça depois do nosso batismo. É bem verdade que aqueles que também não são batizados sofrem, mas para nós cristãos católicos, o sofrimento tem um outro sentido, que quero aqui explorar um pouco isso. Querendo ou não, nós temos uma cruz. Por quê? Porque a cruz é a única via de salvação do homem. Não existe outra forma de ser salvo se não passar pela cruz, se não passar pela porta estreita, se não se esforçar. Não existe céu sem cruz. Isso deve ficar muito claro na nossa mente. Não existe céu sem cruz. Quando nosso Senhor Jesus Cristo fala daquilo que irá acontecer no futuro, que já está acontecendo no tempo de hoje, mas que na verdade pode ser traduzido como presente, porque muitos de nós já vivemos esta realidade de sofrimento. Ele nos quer deixar claro que a cruz é a via de santificação e salvação da humanidade, sobretudo dos cristãos. Nosso Senhor não nos engana, não é mentiroso. Pelo contrário, Ele é bastante claro e até mesmo nos alerta do que irá acontecer conosco. Pessoas que irão perseguir, que irão falar mal de nós, que irão caluniar, até mesmo correr o risco de serem mortos. No nosso tempo ainda hoje, existem cristãos que morrem por causa do nome de Jesus, por denunciar as injustiças, por denunciar aquilo que é errado, por falar a verdade que às vezes as pessoas não querem ouvir e às vezes são perseguidos, são maltratados. Com efeito, nós estamos vivendo em uma sociedade muito mais do que em outros tempos, onde as pessoas querem seguir a nosso Senhor Jesus Cristo sem cruz, sem sofrimento, sem dificuldades. Isto se dá por causa de alguns aspectos que verificamos no tempo de hoje. E aqui eu queria destacar 3 aspectos que levam as pessoas
a quererem seguir Jesus sem cruz. Tem muitos que querem seguir Jesus, mas não com cruz. É só no oba-oba, na libertinagem, né? Na era onde a tecnologia tem avançado cada vez mais e criado facilidades para o homem viver melhor, quero aqui, em primeiro momento, que no primeiro momento não é algo ruim, as pessoas detêm a transferir as facilidades e rapidez da tecnologia para as realidades espirituais. Hoje em dia, por exemplo, vai no banco quem quer, praticamente. Porque se você tiver um celular, você opera muitas coisas pelo celular. Você paga a conta, você recebe dinheiro, você transfere. Quem não sabe o que é um Pix hoje em dia? Rapidamente, né? Hoje em dia, se vai no banco ou na lotérica, quando não tem talvez internet, celular, ou quando tem que resolver uma coisa pessoalmente lá. Mas a tecnologia tem avançado muito, em muitos aspectos. Isso não é algo ruim, é algo bom. Hoje em dia, para você falar com uma pessoa lá do outro lado do mundo, basta você mandar uma mensagem no WhatsApp. Nem o e-mail já não estão mandando mais, né? Que também é uma coisa rápida. Basta você mandar uma mensagem no Telegram, ou mandar no direct lá no Instagram, ou no Messenger do Facebook, enfim. E você logo fala com a pessoa. Antigamente não era assim. Era a carta que você mandava, era bilhete. Mandava bilhete, às vezes, uma pessoa lá no interior, e depois de dias que aquela pessoa ia responder, e isso quando alguém vinha fazer a viagem, de repente, para aquele lugar, para Baião, ou para Cametá, ou sei lá como, né? As mensagens, as cartas eram, né, coisas que demoravam bastante. Depois o mundo evoluiu com o telégrafo, né, que hoje em dia já quase nem se fala, enfim. Mas o mundo avançou na tecnologia. Isso não é algo ruim, é algo bom. Facilita a vida do homem, nos ajuda, né, a vivermos bem. Mas nós tendemos a trazer essa facilidade da tecnologia para a vida espiritual, como eu estava falando. E é exatamente nisto que acontece o erro e a frustração das pessoas, levadas por uma vida cômoda, sem sofrimento, sem dificuldade. As pessoas pensam que as realidades do céu também se comportam da mesma forma. As minhas preces têm que serem logo alcançadas. Aquilo que eu peço para Deus tem que fazer logo, de imediato. É rápido, instantâneo, tá? Se vou em uma missa, não pode passar de 1 hora de tempo, tem que ser rápido, contado. Pode falar muito, Deus me livre, né? Tem que demorar. Se eu rezo um terço, tem que terminar logo. Reza as Ave Marias, meu Deus, a modo que está correndo atrás da pessoa. Não sei para quê. Tem gente que a gente não consegue acompanhar rezando o terço. E reza desesperado, a modo que esqueceu a panela do feijão lá na casa, né? Ou seja, eu caio, querendo ou não, no certo imediatismo, no imediato. E não permito que as demoras de Deus, que fazem parte da cruz, elas sejam vividas por mim. Esse é um ponto que queria destacar, que fazem com que as pessoas corram da cruz, porque vivem na facilidade e não querem esperar, não querem sofrimento, querem ser atendidas logo. Um outro aspecto que leva as pessoas a quererem seguir Jesus Cristo sem cruz é a mentalidade de que Deus, no fim de tudo, irá perdoar todo mundo e no final da história todo mundo vai para o céu. Todo mundo vai para o céu, mesmo a pessoa tendo feito as piores coisas do mundo. No final, todo mundo terá um final feliz. Parece os filmes da Disney, né? No final, todo mundo vai ser feliz. Tem na cabeça de algumas pessoas, penso que é assim. E esta é uma grande mentira do demônio. Uma grande mentira que tem colocado na cabeça de alguns que todo mundo vai para o céu. Não vai. Não vai para o céu. Esta mentalidade não é bíblica, não é cristã, não é católica e nunca saiu da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca saiu. Pelo contrário, nosso Senhor nos fala que o número daqueles que irão para o céu é bem pequeno. Por quê?
Porque estes devem passar pela porta estreita, e nem todo mundo quer passar pela porta estreita. Para a surpresa de muitos aqui, nem todo mundo vai para o céu. Infelizmente, obviamente, a gente não fala isso com uma felicidade, mas nem todo mundo vai para o céu. Nem todo mundo vai para o céu, infelizmente. Por quê? Porque pensam que vão para o céu na facilidade, sem nenhum sofrimento, sem a cruz, né? Sem passar pela porta estreita. Alguns, infelizmente, irão para o inferno. Ou se não, muitos, como diz nosso Senhor, irão para o inferno. E isto não sou eu que digo, é o próprio Senhor que diz no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Ele diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Não sou eu que digo isso, é nosso Senhor. Em outros textos também bíblicos ele vai falar sobre essa realidade do inferno, entre o joio e o trigo, né? Tem aqueles que são o joio e tem aqueles que são o trigo. Aqueles que são os bons, aqueles que são os maus. Os maus terão o fim, a condenação eterna. Os bons irão para o céu. Jesus fala de uma pesca também, onde tem peixes dentro da rede, peixes bons e peixes ruins. Os peixes ruins são aquelas pessoas ruins, os peixes bons são aquelas pessoas de Deus. Em outro momento, Jesus vai falar também da separação dos cabritos das ovelhas. Enfim, existem vários episódios da Sagrada Escritura onde Jesus deixa claro que, infelizmente, nem todo mundo terá um final feliz. E é bom que a gente tire essa mentalidade da cabeça, porque senão a gente nunca vai vir para a igreja, a gente nunca vai rezar, a gente nunca vai se converter, a gente nunca vai mudar de vida. A gente vai achar que a vida é como nós pensamos que é. No entanto, a nós não cabe dizer ou julgar quem vai para o inferno. O fulano vai para o inferno, ciclano, não. Não nos cabe. Isso não é para nós. Isso é Jesus que só Ele pode julgar. Só Ele pode julgar. A nós cabe apenas que devemos alertar as pessoas. Nós devemos alertar e cuidar também da nossa vida. Julgamento não podemos fazer. Não podemos julgar ninguém. Deixa Deus julgar. Deixa Deus dizer. O que podemos dizer é que nós precisamos de conversão. Nós precisamos da cruz de Cristo. Por fim, um outro fato que leva as pessoas a quererem seguir Cristo sem a cruz está ligado, do meu ponto de vista, como a pessoa foi educada na família pelos seus pais. Os pais ou responsáveis podem ajudar ou prejudicar uma pessoa no seu amadurecimento humano. Podem. Uma criança que é muito mimada, que recebe todos os presentes que quer, que nunca ouve um não, ou quando ouve chora e os pais se arrependem e depois dão aquilo que a criança quer. Disse não, a criança chorou, aí você vai lá e dá. São crianças que mais tarde, possivelmente, terão grandes dificuldades de enfrentar os sofrimentos da vida. Por quê? Porque durante a vida nunca receberam não. E o mundo dá não para a gente, vocês sabem disso. O mundo fecha a porta na nossa cara. O mundo nos trai. O mundo nos trai. E muito possivelmente serão essas crianças futuramente jovens depressivos, tristes, desanimados, frustrados, porque foram educados a pensar que na vida tudo o que queriam bastava chorar e conseguiriam. Bastava chorar que conseguiria. Aqui, nós temos jovens que irão prestar a prova do Enem amanhã. Talvez alguns de vocês estejam fazendo pela segunda ou terceira vez o Enem, ou talvez pela primeira vez. Mas quero dizer para todos os que irão prestar o Enem, que pode ser que vocês não sejam aprovados. Pode ser. E eu não estou aqui jogando praga para ninguém, pelo amor de Deus. Eu quero que vocês passem e que a gente possa, mais tarde, jogar maisena na cabeça de vocês e deixar a cabeça de vocês que nem a minha, careca. Futuramente, se Deus quiser.
mas pode ser que não passe. Isso é um fato, é uma realidade que pode acontecer, Mas caso você não seja aprovado, o que você irá fazer? Qual será a sua atitude frente a um resultado negativo? O que você irá fazer? Se comportar como uma criança mimada que não sabe ouvir o não e chora? E fica lamentando, e se fica com raiva e não faz mais a prova, e não se esforça, e leva uma vida à toa? Ou se comportará como um homem ou uma mulher amadurecido, que sabe ouvir os nãos da vida? Pode até chorar, sim, porque fica triste, mas não se conforma com isso e procura se esforçar para alcançar os seus objetivos. Que tipo de pessoa é você? Ou que tipo de pessoa você quer ser no mundo? Que tipo de jovem você quer ser no mundo? Que tipo de pessoa? O mimado que chora por qualquer coisa? Não mandou mensagem para mim no WhatsApp, ela, e fica chorando. Eu acho que ele não gosta de mim, nem curtiu a minha foto no Facebook, não sei o quê. Que isso? Quer ser o mimado que chora por qualquer coisa? Ou o amadurecido que sofre, mas segue em frente, com a cabeça erguida para alcançar os seus objetivos, aquilo que almeja? Quem é você? O que você quer ser? O texto do Evangelho de hoje termina dizendo no versículo 19, último versículo: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. A única pessoa, preste atenção, a única pessoa que pode fazer com que você não alcance os seus objetivos, as suas metas, sabe quem é? Você mesmo. Se nada do que eu falei vocês gravaram, pelo menos isso, grave. A única pessoa que pode fazer com que vocês desistam do seu sonho é você mesmo. É você mesmo. A única pessoa. É você. Você, com o auxílio de Deus, é o grande protagonista da tua vitória ou da tua derrota. Você pode ser o vitorioso ou o derrotado. Muitas coisas dependerão dos outros, sim, é bem verdade. Muitas coisas dependerão dos outros, mas muitas coisas também dependerão apenas de você para que aconteça. Apenas de você. O seu esforço, a sua força de vontade, o seu desejo, a sua vida de oração, seu apego a Deus. Acredite no seu potencial, vá em frente, lute por aquilo que você quer. Não ligue muito para os comentários das pessoas. Tem coisas que as pessoas falam que não presta. Não, siga em frente, vá atrás dos seus sonhos, seus objetivos. Você só irá conseguir se você tentar. Ninguém não consegue algo se não tentou antes. Só se consegue se tentar. Por fim, quero aqui deixar o nosso compromisso para a nossa semana. Nosso compromisso para essa semana é não fugir da cruz de Cristo. Não fugir da cruz de Cristo. Se queremos ir para o céu, não podemos negar a cruz. A cruz é o caminho, a cruz é a vida, é a via, é o caminho, a cruz é a regra, a cruz não é a exceção. Irmãos, queria concluir esta homilia dizendo que as melhores coisas do mundo exigem sacrifício, renúncias da nossa parte. As melhores coisas do mundo. O céu não é diferente. Tão certo como não existe passar numa prova sem estudar, e por isso existe aí uma cruz, porque você, antes de fazer uma prova, você se esforça, você estuda, você pega um tempo, né, paga um cursinho, presta atenção, faz. Então há um sacrifício, há uma cruz aí. Tão certo como você deve estudar para passar numa prova, também não existe céu sem sacrifício da nossa parte. Devemos também nos esforçar para chegarmos no céu, com a graça de Deus. Que Maria Santíssima nos ajude sempre. Assim espero, assim seja. Amém.